Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então nós vamos dar início no assunto de sociologia que vocês têm lá. Então, para nós entendermos o que vai estar relacionado dentro desse assunto que vocês vão ver, nós temos que entender o que é sociologia. Então, a definição que nós temos é que ela estuda o comportamento social e suas intenções humanas. E aí ela torna possível, as compreensões do nosso cotidiano da sociedade mais sistemáticas e precisas para a melhor compreensão da sociedade. Então ela visa primordialmente entender esses comportamentos das pessoas, essas intenções que o ser humano, que as pessoas têm dentro de uma sociedade e aí tornar ela mais sistemática. Além disso, a sociologia ela tem uma importância em tempos que nós sofremos mudanças. E esses tempos que nós estamos vivendo agora são de mudanças. São mudanças doloridas, mudanças muitas vezes necessárias, mas que trazem uma nova reflexão sobre o que nós temos pela frente e o que nós passamos, tá? Então ela também além dessas mudanças, como tem ali a importância dos tempos de mudança, é que a cultura e a estrutura estão atravessando transformações dramáticas. Então, dentro da cultura nossa, nós temos que começar a entender que essas mudanças são necessárias. E aí a gente pode citar dentro da sociologia 2 momentos históricos bem interessantes para a sociologia. E aí elas ocorreram no século XIX. E os 2 movimentos que a gente está falando aqui é sobre a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. A Revolução Francesa, resumidamente, ela tinha um lema bem interessante, tá? Igualdade, fraternidade e liberdade. E a Revolução Industrial foi o fim do feudalismo e o início do capitalismo, tá? Então, são 2 momentos bem importantes dentro da sociologia. São 2 momentos que fazem com que a sociedade, eu digo nós, no momento histórico, começamos a ver o mundo de uma forma um pouquinho mais diferente. Não o mundo, eu digo planeta, mas a sociedade que vivia, tá? E aí um cara que nós podemos citar que é o fundador da sociologia é Augusto Comte. E aí nós podemos falar que as ideias que ele tinha, as crenças, precisavam ser desenvolvidas para dar à sociedade uma moralidade universal. E ele criou a Lei dos 3 Estados, que dizia que em qual dos estados o conhecimento pode ter uma utilidade prática, a fim de melhorar as vidas das pessoas. Então, esse estado, essa mudança, esse estado de conhecimento era chamado estado positivo, tá? Essa moralidade universal quer dizer, nós íamos usar de forma universalmente regras moralmente colocadas. Nesse momento que vive Augusto Comte, vive a Revolução Industrial, revive a Revolução Francesa, nós temos um movimento que ocorreu no século XVIII, um pouquinho antes ali, então no meio de toda essa transformação, ela começa a acontecer na Europa e ela foi um movimento intelectual. Estamos falando de quem? Do Iluminismo, tá? E aí ela surge como uma nova maneira de pensar e interpretar os acontecimentos dessa sociedade. Então, não deixa de ser um movimento intelectual, um movimento histórico. E essa sociedade, o que é essa mudança de pensamento? E aí eu deixei até um desenho ali do lado. Ali ele diz o coração e o cérebro. É que o homem, ele até então trabalhava muito com o coração, com a fé, muito menos do que com a razão, com o cérebro. Então, há essa briga nesse momento da história em tentar trazer a razão acima da fé. Por isso que nesse momento histórico tem muitas mudanças, tá? Então, o iluminismo, qual o objetivo dele? Era de acabar com os dogmas impostos pelas igrejas na sociedade. O que eram esses dogmas? Um deles podemos dizer assim, que era, por exemplo, a pessoa, ela contribuía, ela dava seu dízimo, tá? Sua contribuição. E aí, para poder, quando viesse a morrer, ela tivesse um pedacinho lá do sal, se tivesse comprado um pedacinho do sal. Isso é um dos dogmas que eles têm, tá? A gente brinca que é as vendas de indulgência. Brinca não, foi verdade, venda de indulgência, tá?
Voltando nesse iluminismo, ele também foi transformações políticas, sociais e econômicas do século XVII. E ele começou no século XVII, XVIII e aí no XIX ali nós tivemos a Revolução Industrial. E aí ele resulta num movimento intelectual baseado na razão, aquilo que eu falei, menos fé, mais razão. Outro cara que vive nesse período todo de mudança é Herbert Spencer, tá? Ele viveu entre 1820 e 1903. Ele foi um dos primeiros sociólogos ingleses, criou a teoria funcionalismo, que queria dizer o quê? Que tudo que existe em uma sociedade contribui para o seu funcionamento equilibrado, e tudo tem um sentido e um significado. Além dele, nós temos o Emile Durkheim, tá? Ele foi considerado um dos primeiros teóricos da sociologia. Foi também o primeiro a sugerir a sociologia como uma disciplina autônoma, quer dizer, uma disciplina sozinha, ela poderia se autossustentar. E aí foi objeto de pesquisa, foi a investigação de fatos sociais. Um outro cara que nós podemos citar foi o Max Weber, tá? E aí ele dizia que a sociedade moderna, que aí a gente já fala moderna porque tem a Revolução Industrial, pelo excesso de racionalização, pensar mais pelo racional dos indivíduos e pela forma burocrática das relações políticas. E aí ele tem uma frase ali, eu coloquei ele ali embaixo, aquela foto ali é dele, tá? O homem não teria alcançado o possível se repetidas vezes não tivesse tentado o impossível. Essa aqui é uma frase dele, bem interessante. Um outro cara que nós temos é o Karl Marx, e aí a gente pode falar do marxismo, então ele é fundador do marxismo, que foi um movimento político e social a favor do proletariado. Dentro da Revolução Industrial nós temos, e a gente pode citar, que temos classes dentro da sociedade, que são classes. Nós tínhamos o proletariado e a burguesia, tá? Eu já vou estar explicando isso também para vocês. Além disso, ele inaugurou uma obra que foi o Manifesto do Partido Comunista, tá? Qual era a proposta dentro do pensamento de Karl Marx? Que os sociólogos devem trabalhar para mudar o mundo social de modo a reduzir as desigualdades de dominação de um segmento da sociedade pelo outro. Então a gente tinha a burguesia e o proletariado vendia sua mão de obra e a burguesia tinha as empresas, então ela era explorada por essas pessoas, tá? Outra coisa que ele coloca, que contribuições sociológicas, Marx afirmava que toda a história da humanidade é marcada pelo antagonismo de classe. Então, o antagonismo de classe é entre proletariado e burguesia, tá? E aí ele coloca bem interessante aqui, que na produção capitalista, quer dizer, quando há as indústrias, a luta de classe acontece entre a detentora dos meios de produção, nesse caso a burguesia, e a classe que vende sua força de trabalho, que seria o proletariado. Dentro desse processo, nós tínhamos uma coisa que se chamava mais-valia. O que era isso? Enfatizou que o trabalho do operário é sempre maior que efetivamente recebe o salário, então o lucro excedente. Então, esse lucro excedente de tudo que esse operário fazia era chamado de mais-valia. Karl Marx, ele dizia também que para as pessoas se tornarem verdadeiramente livres, os meios de produção deveriam pertencer à comunidade, seriam de todos, tá? Então, ele também tem uma frase assim como tem o anterior, ó. Na manufatura e no artesanato, o trabalhador utiliza a ferramenta. Na fábrica, ele é um servo da máquina. E é bem o pensamento marxista que ele tem nesse momento da história. Então, ele entendia que esses meios de produção, eles deveriam ser comuns da comunidade, não da burguesia, tá? E aí nós temos correntes sociológicas que têm possibilidades de análise científica dos problemas sociais. Quais são elas? A teoria funcional, teoria do conflito, interacionista e utilitarista. O que significa cada uma delas? A teoria funcional, ela nos leva a ver o mundo, o universo social ou qualquer parte dele como um todo sistêmico, cujos elementos constitutivos, eles funcionam como um conjunto. Já a teoria dos conflitos, ele diz que a desigualdade é a força que move os conflitos, e isso torna a dinâmica central das relações humanas. A
Além dessas duas, nós temos a interacionista, tá? A humanidade interage emitindo símbolos, palavras, expressões faciais ou corporais, ou qualquer coisa, qualquer sinal que signifique algo para os outros e para si mesmo. Já a utilitarista, ela vê, né, os homens como racionais, né, pela razão, até o ponto que eles têm os objetivos e as finalidades. Calculam os custos das várias alternativas para atingir esses objetivos e também escolhem uma alternativa que maximize esses benefícios ou aos teóricos, e aí chamam isso de uma utilidade real. Então essas quatro linhas de pensamentos sociológicos, elas têm as suas características principais, tá? Então, dentro da sociologia, nós temos que entender que a sociologia é a sociedade que vivemos, tá? Seja ela com diferenças culturais, políticas, econômicas, mas é a sociedade. Desejo a todos um bom dia, espero que tenham gostado e até a próxima.